O que a opinião pública quer? Que cada um deixe de ser quem é. Com essa frase, Nietzsche nos alerta para o poder do condicionamento social. Muitos acreditam que a principal divisão social está refletida nas disputas políticas amplamente divulgadas. A mídia, tanto corporativa quanto independente, reforça esse embate, sugerindo que o desfecho dessas disputas pode ter implicações profundas para o futuro da sociedade. Mas será que esse cenário está servindo como distração em relação à verdadeira divisão que molda nossas vidas? Uma divisão mais antiga, entre aqueles que detêm o poder, governantes e grandes veículos de comunicação, e aqueles que estão sob sua influência. Neste vídeo, mostramos como o desequilíbrio de poder entre a classe dominante e a população chegou a um ponto crítico, criando uma nova forma de escravidão. Essa situação é impulsionada por uma classe dominante, que, segundo Carl Jung, sofre de inflação psicológica, uma condição que os leva a se verem como mais importantes e poderosos do que realmente são. Enquanto isso, a população se encontra enfraquecida e sem forças para resistir ao controle cada vez maior de empresas e do Estado em quase todos os aspectos da vida. Onde o poder predomina, o amor está ausente. E onde o poder se impõe, tudo se torna artificial, escreveu Jung, alertando para os efeitos desumanizadores desse desequilíbrio. A psicóloga americana Susan Fiske levou décadas de pesquisa para concluir que homens e mulheres possuem 5 necessidades sociais fundamentais para o bem-estar psicológico e social. Essas incluem a necessidade de pertencimento, a necessidade de compreender a si mesmos, as outras pessoas e o mundo ao redor, a necessidade de autoaprimoramento, ou seja, a capacidade de cultivar uma autoimagem positiva, a necessidade de confiança, seja nas pessoas ou na eficácia das instituições sociais, e, por fim, a necessidade de controle, autonomia e competência. Ao longo de nossa vida, a maioria dessas necessidades exige a posse de poder pessoal, pois o poder não é apenas a capacidade de controlar outros, mas também de moldar e influenciar o rumo de nossa própria vida, como afirmou Nietzsche. A vontade de poder é a essência da realidade. O poder, portanto, é essencial para o autoaprimoramento e para alcançar objetivos que possam melhorar nossas vidas. Ademais, como todas as relações sociais são estruturadas por dinâmicas de poder, o poder, ou sua falta, impacta diretamente nossa capacidade de formar relacionamentos saudáveis. Nietzsche afirmou que quem não tem poder sobre si mesmo é eternamente um escravo. Para ele, a verdadeira liberdade vem do poder pessoal e da capacidade de autoafirmação. A ausência desse poder deixa o indivíduo vulnerável e submisso à vontade de outros. Nietzsche acreditava que aquilo que não me mata, me fortalece, reforçando nossa tendência a buscar força e poder para nos afirmarmos. Ele observava que, a menos que estejamos totalmente enfraquecidos, temos uma aversão natural à impotência e somos atraídos pelo poder. Para Nietzsche, um homem que carece de força perde a dignidade essencial da humanidade, pois a natureza humana não consegue respeitar um homem indefeso, ainda que possa sentir pena dele, e mesmo assim, apenas por um tempo, se ele não demonstrar sinais de força. Uma sociedade livre oferece aos indivíduos a chance de cultivar o poder necessário para moldar uma vida satisfatória, melhorar o bem-estar e construir relacionamentos saudáveis. No entanto, a maioria das sociedades ao longo da história permitiu essa oportunidade apenas a membros de determinadas classes, raças ou etnias. A prática de subjugação reduziu milhões de nossos antepassados a agentes impotentes, forçados a viver sob a vontade de um senhor. Como escreve o historiador Orlando Patterson, o domínio forçado existiu desde antes do alvorecer da história humana, estendendo-se até o século XX, tanto nas sociedades mais primitivas quanto nas mais civilizadas. Não há região na Terra que, em algum momento, não tenha sido marcada por essa prática,
e, provavelmente, nenhum grupo de pessoas cujos ancestrais não tenham sido submetidos ou dominadores. Embora a posse de pessoas como propriedade tenha sido formalmente abolida, estamos nos aproximando de um modelo de controle social mais sutil e abrangente. Esse tipo de controle, que se assemelha a um domínio totalitário, mas que se segue no silêncio, na persuasão disfarçada, ocorre quando as estruturas de poder tomam as rédeas da vida dos cidadãos, restringindo sua autonomia e a capacidade de tomar decisões livres. Para sustentar essa estrutura, a riqueza é frequentemente redirecionada por meio de diferentes mecanismos, como trabalho compulsório e impostos. Jung nos alerta sobre os perigos do inconsciente coletivo que, quando influenciado por forças poderosas, pode conduzir as massas a um estado de passividade e conformismo. Jung afirma: a reunião das consciências individuais em um todo uniforme cria um estado psíquico de massa, onde o indivíduo perde sua autonomia. Nietzsche, por sua vez, desafiava as pessoas a se libertarem das amarras impostas pelo sistema e a buscarem sua verdadeira vontade de poder e autonomia, dizendo: o maior dos pecados é o conformismo. Essa combinação de forças cria cidadãos que se sentem cada vez mais impotentes, enquanto uma elite dominante consolida sua posição de poder. O crescente desequilíbrio de poder entre as classes dominantes e os cidadãos comuns continua a abrir caminho para que esse tipo de domínio se torne mais persistente. Carl Jung destacou que um dos principais fatores que contribuem para o surgimento de regimes autoritários é a inflação psicológica dentro da classe dominante. A inflação psicológica é a expansão desmedida da personalidade, ou mais precisamente, do ego, para além de limites saudáveis. Como Jung explica, a inflação do ego cria uma ilusão de grandeza que conduz o indivíduo a desprezar e subjugar os outros, resultando em uma verdadeira tirania psicológica. O indivíduo psicologicamente inflado identifica-se com uma autoimagem irrealista que o leva a acreditar que é, de algum modo, mais capaz, mais forte, mais sábio ou mais poderoso do que realmente é. Jung descreve que uma manifestação comum dessa inflação psicológica é a identificação exacerbada com papéis de poder, muitas vezes gerada pelo inconsciente coletivo, que cria padrões em comum. Aqueles que usam essa máscara tendem a se comportar de forma rígida e sem humor, identificando-se profundamente com seus negócios ou cargos, gerando assim uma persona. Nas esferas política, corporativa e militar, onde estão os que detêm o poder estatal, a identificação com o cargo é extremamente comum, seja para um CEO de uma grande corporação, o presidente de um país, o principal conselheiro médico, o presidente de um conselho, o porta-voz da Câmara ou o secretário de defesa. Os títulos tornam-se a identidade do indivíduo, que se posiciona entre o ego, o centro da nossa consciência, e a sociedade. Nessas altas esferas de poder, a persona funciona como uma máscara social que é adotada para atender às expectativas desses cargos, atrelando a eles enormes poderes, que não se originam no indivíduo, mas sim nos recursos institucionais e nos legados históricos que sustentam a função. Nesse ponto, a máscara deixa de ser uma ferramenta de adaptação e se transforma em uma prisão, ocultando o verdadeiro eu e perpetuando a massificação, reforçando a ilusão de grandeza que sustenta a inflação psicológica. Quando alguém se identifica demais com seu cargo, pode começar a acreditar que o poder vem dele próprio, e não das estruturas sociais que sustentam essa posição. Como Jung explica, o cargo que ocupo é minha responsabilidade, mas também é algo coletivo, criado com a colaboração de muitas pessoas e que só tem valor com a aprovação dos outros. Quando me identifico com meu cargo, ajo como se eu fosse todos os elementos sociais que o formam, ou como se eu fosse não apenas o ocupante do cargo, mas também a própria aprovação da sociedade. Quando o ego se identifica com o poder, começa a acreditar que é divino, perdendo completamente a noção de sua humanidade e de seus limites. Carl Jung.
Quando a classe dominante internaliza e se identifica com o poder que possui, ela experimenta uma inflação psicológica que, segundo Jung, leva a uma expansão do ego além dos limites saudáveis. Isso resulta em um estado de inchaço psicológico. Jung destacou que esse fenômeno faz com que a pessoa acredite ser superior, acima das leis e dos códigos morais, perdendo o contato com a realidade. Essa condição é conhecida como onipotência divina, onde o indivíduo passa a se ver como invencível e isento de responsabilidade. Jung afirmou: a onipotência divina não torna um homem divino, apenas o preenche de arrogância e desperta tudo o que há de mal em sua natureza. Ela cria uma caricatura diabólica do homem, e essa máscara desumana é tão insuportável, um fardo tão torturante, que ele acaba torturando os outros. Para manter a crença em sua onipotência divina, os membros da classe dominante reprimem suas fraquezas pessoais e inferioridades morais que entram em conflito com sua autoimagem idealizada. Segundo as leis da natureza humana, o que é reprimido tende a ser projetado em outras pessoas. A projeção é a atribuição equivocada de qualidades inconscientes de um indivíduo ao ambiente ou a outros indivíduos ou grupos. As projeções servem como mecanismos de defesa que ajudam o indivíduo ou grupo a evitar enfrentar os conteúdos incompatíveis e perturbadores da psique. Os indivíduos nos quais projetamos nossas fraquezas geralmente possuem, em algum grau, os traços que negamos em nós mesmos. Como Jung explica, quanto mais atributos inconscientes negamos em nós mesmos, mais tendência temos a enxergá-los nos outros. A projeção é frequentemente apoiada em um gancho, mesmo que mínimo, oferecido pela outra pessoa. As vítimas das projeções da classe dominante tendem a ser os indivíduos sobre os quais eles exercem controle, pois compartilham, em algum grau, as mesmas fraquezas, falhas e inferioridades morais dos próprios dominadores. Esse processo inconsciente de atribuir nossos defeitos aos outros alimenta a sensação de superioridade da classe dominante em relação aos governados, criando uma percepção de que os outros são sempre os errados e, portanto, devem ser combatidos. No entanto, quando culpamos os outros por tudo, acabamos nos prejudicando, pois as projeções, como um bumerangue, inevitavelmente retornam para nós e trazem consequências das quais não podemos escapar. Em muitas sociedades, membros de classes marginalizadas ou grupos socialmente desprezados frequentemente acabam se identificando com os papéis e status que lhes são impostos. Essa identificação leva à atrofia da personalidade, que não consegue se desenvolver além dos limites determinados por essas posições sociais. A deflação psicológica, antes restrita às classes mais baixas, agora afeta qualquer um que se veja apenas como um membro normal da sociedade, o que Jung chamou de arquétipo do cara comum. Essas pessoas buscam ser simples, honestas e gentis, desejando aceitação e pertencimento a um grupo, sem se destacar ou parecer superiores aos outros. Essa identificação facilita o trabalho da mídia em alcançar um público mais amplo e engajado, usando essa conformidade para vender produtos e condicionar costumes, tendências e hábitos. Como resultado, nossas personalidades se contraem e perdemos o contato com nosso verdadeiro potencial. Em um mundo onde o controle estatal avança, a vontade de poder do cidadão ideal não é mais autossuficiente, mas se transforma em uma obediência passiva. Quanto maior o controle exercido pelo Estado, mais impotente o indivíduo se torna, resultando em uma personalidade cada vez mais retraída. Assim como a inflação psicológica, a deflação psicológica também conduz à projeção. No entanto, em vez de projetar fraquezas e falhas, a retração da personalidade faz com que projetemos as forças que nosso papel social limitado nos obriga a suprimir. Quando nos desconectamos de nossa necessidade de poder, ela permanece inconsciente, esperando o momento de ser projetada.
Os alvos mais comuns dessa projeção são líderes políticos fortes, partidos políticos poderosos ou a instituição do Estado-nação. Em um mundo onde o Estado é a instituição mais poderosa, esses se tornam ganchos fáceis para pendurarmos nossa reprimida vontade de poder. Como explica a psicóloga Marie-Louise von Franz, sempre houve uma tendência no ser humano de projetar a unicidade e a grandeza de seu próprio eu interior em personalidades externas e se tornar servos, devotos admiradores e imitadores dessas personalidades. É muito mais fácil admirar uma grande personalidade e se tornar discípulo ou seguidor de um guru, profeta religioso, grande líder oficial, presidente de um país ou viver para algum general militar que admiramos, do que seguir nosso próprio caminho. Quando projetamos nossa vontade de poder sobre membros da classe dominante ou nas instituições e partidos políticos que eles controlam, cria-se um ciclo perigoso de retroalimentação. As projeções das massas retraídas fortalecem ainda mais a classe dominante, enquanto as projeções da classe dominante fazem com que vejam os cidadãos como cada vez mais fracos, dependentes e necessitados de líderes fortes que os governem. Esse ciclo abre caminho para um controle absoluto do Estado sobre os indivíduos. Como escreveu Jung, a dependência crescente do Estado está longe de ser um sintoma saudável. Significa que a nação inteira está a caminho de se tornar um rebanho de ovelhas, sempre confiando em um pastor para guiá-las a boas pastagens. Eventualmente, o cajado do pastor se transforma em uma vara de ferro, e esses pastores se revelam como lobos. Para escapar desse ciclo de dominação, a responsabilidade recai sobre os cidadãos, pois aqueles que detêm o poder raramente abrem mão dele voluntariamente. Assim como antigos dominadores, eles acreditam ser superiores e pensam que, sem seu controle, a sociedade cairia no caos. Esse é o sistema, e assim permanecerá. Seu papel é evidentemente reconhecido por ele, tão fraco e psicologicamente frágil que anseia por uma mudança. Mas como mudar um padrão inconsciente coletivo? Para aqueles de nós que ainda não foram psicologicamente quebrados, cabe tomar as medidas necessárias para conter a ascensão do controle absoluto. Uma forma de fazer isso é reconhecer nossa necessidade de poder e individuação e cultivá-la. Se estivermos em déficit, podemos desenvolver poder pessoal por meio do autoconhecimento e do domínio de habilidades, fortalecendo pontos fracos e aprimorando pontos fortes, cuidando do corpo, estabelecendo metas e trabalhando para alcançá-las, ou emulando modelos de força e influência. Essas ações ajudam a neutralizar os efeitos da deflação psicológica, incorporando novas informações e promovendo autoconhecimento, quebrando crenças limitantes e reconhecendo as dores e feridas emocionais que geram sombras e correntes. Quanto menos homens e mulheres psicologicamente retraídos houver em uma sociedade, menos pessoas participarão do ciclo de projeções mútuas que fortalece a classe dominante e enfraquece a cidadania. Além de cultivar nosso poder pessoal, podemos desarmar o poder da classe dominante quando entendemos que não precisamos fazer parte do sistema, mas sim aprender a conviver com ele. Quando tomamos posse de nossa self, não nos deixamos ser controlados pela principal ferramenta de opressão da classe dominante: o medo. Não estamos mais intimidados por eles, não os admiramos e não somos presas fáceis de sua propaganda baseada no medo. Somos livres. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. A verdadeira liberdade vem quando assumimos nossa individualidade sem nos distanciar do coletivo, mas sem perder nossa autonomia. Quando nos dedicamos ao processo de individuação, nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e capazes de lidar com as influências externas sem sermos subjugados por elas. Jung dizia: a individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o inclui.